Fritzolino. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e hoje nós vamos continuar a nossa retrospectiva jurássica com o segundo filme da franquia Jurassic Park, O Mundo Perdido ou The Lost World Jurassic Park, de 1997. E uma curiosidade pra gente já começar bem esse vídeo é que esse filme foi lançado nos Estados Unidos na semana que eu nasci. Então fica aí já um motivo para eu considerar ele bem especial. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui no canal que já foram lançados os dois primeiros vídeos desta retrospectiva em que falamos sobre o filme e o livro do Jurassic Park original. E nos próximos vídeos nós vamos continuar falando do restante da franquia. Então se você não quiser perder, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal. E assim como eu fiz com o primeiro filme, esse vídeo não vai ser uma recapitulação completa do filme. Eu não vou contar cada dinossauro que aparece, não vou resumir a história, eu só vou trazer a minha opinião pessoal sobre os aspectos que eu quero comentar com vocês e contar a minha história com o filme desde que eu conheci ele quando era criança até hoje. Por isso eu preciso tirar logo do caminho uma grande questão em relação a esse filme, que é o fato de que eu tenho quase certeza que eu só assisti O Mundo Perdido depois de já ter assistido o Jurassic Park 3. Então, para mim é difícil falar do segundo filme antes do terceiro, porque eu estou tirando os eventos da minha vida de ordem, mas para preservar a ordem cronológica oficial dos filmes, é claro que eu prefiro falar do Mundo Perdido primeiro. E outra questão que eu também preciso dizer para vocês é que da trilogia original, esse é o filme que eu menos assisti quando eu era criança. Mas isso não foi uma coisa intencional. Não é porque eu não gostava do filme e por isso eu não queria assistir. Nada disso. O motivo é, na verdade, muito mais simples do que isso. Se você assistiu ao meu vídeo anterior, você já sabe que foi o meu pai que gravou o primeiro Jurassic Park passando na Globo em uma fita VHS, e foi assim que eu consegui assistir o filme quantas vezes eu tinha vontade quando eu era criança. E o mesmo também aconteceu com o Jurassic Park 3, já dando aí um pequeno spoiler do próximo vídeo, mas infelizmente, por qualquer motivo que seja, isso nunca aconteceu com O Mundo Perdido. Então eu nunca tive a minha fita desse filme e não pude assistir ele quantas vezes eu quisesse. E você pode estar se perguntando por que eu nunca peguei o filme na locadora então, né? E o motivo é porque eu até lembro de ver a fita lá, inclusive a capa tinha esse símbolo que eu acho fantástico, adoro as rachaduras que essa versão do logo tem, só que a fita tava lá na prateleira mais de cima, que eu sempre associava com filmes que não era para eu pegar porque eram filmes mais adultos. Eu sempre pegava os filmes mais infantis que ficavam sempre na prateleira mais de baixo, por isso nunca me ocorreu que eu podia sim ter pego esse filme na locadora. Inclusive lembrem-se disso também, porque isso vai voltar a ser assunto com o Jurassic Park 3. Por causa disso, então, eu só assisti o filme passando algumas vezes na TV aberta. Sinceramente, não sei se foram mais do que 2 ou 3 vezes, mas pelo menos eu ainda me lembro da primeira vez que eu assisti. Era um domingo, eu estava na casa da minha avó e eu tinha visto a propaganda que ia passar uma sequência do Jurassic Park que eu nunca tinha visto antes, que eu nunca tinha ouvido falar, e isso me deixou muito empolgado, fiquei muito ansioso para ver o filme, e eu sabia que eu não podia perder, mesmo que eu não estivesse em casa para ver. Eu lembro também que eu estava na companhia de um primo meu, que é 1 ano mais velho, e não gostava de dinossauros da mesma forma que eu, mas ele também assistiu o filme comigo, e eu lembro que eu fiquei vidrado. A cena que eu mais me recordo dessa primeira vez
é a dos caçadores da InGen perseguindo os dinossauros, ali andando com os veículos no meio deles, capturando Pachycephalossauro, capturando Parasaurolophus. Só que o resto do filme eu acho que eu nem me lembro direito, porque eu comecei a me empolgar tanto que eu comecei a gritar e brincar de dinossauro ali mesmo enquanto o filme passava. Só que por causa dessas poucas informações e pouco acesso que eu tinha na época, eu acabei criando uma cena falsa na minha cabeça. Por alguns anos eu acreditei que durante o ataque dos dois tiranossauros ao trailer, havia um momento em que um deles levantava a cabeça e rugia, talvez com o pé por cima do trailer, e caía um raio atrás dele, fazendo aquela cena toda parecer muito épica. Só que quando eu voltei a ver o filme, alguns anos depois, eu percebi que essa cena não estava lá e fiquei imaginando de onde foi que eu tirei essa ideia. E só durante a produção aqui desse vídeo que eu acho que eu descobri a resposta. Foi essa montagem que a Globo colocou em um dos seus comerciais que ficou gravado na minha memória e com o passar dos anos eu interpretei como se fosse uma cena real que eu tinha visto no filme. Olha só que coisa curiosa, né? Quem diria que esse vídeo aqui me ajudaria a encontrar a resposta? Depois disso, então, como eu já mencionei aqui e no vídeo passado, eu comecei a me afastar um pouco da franquia no decorrer dos anos, passei um tempo sem assistir os filmes, e isso fez com que todo o mistério do Mundo Perdido voltasse a crescer conforme eu ia me esquecendo cada vez mais do filme. Então aos poucos eu comecei a me perguntar, será que eu lembro desse filme mesmo? Ou será que tem alguma cena que eu nunca vi porque a Globo cortou? E isso então me inspirou a ir na locadora e pegar dessa vez o DVD do filme, depois que eu já tinha pego o do primeiro lá em 2012, e finalmente então matei a curiosidade e a saudade de assistir esse filme. E conforme eu assistia o filme, eu fiquei muito impressionado com o tanto que eu não lembrava, que eu nunca tinha percebido, muito assim do filme tinha passado tão batido para mim nas primeiras vezes, e nessa ocasião finalmente eu assisti o filme direitinho, prestando atenção, entendendo tudo, e foi uma experiência praticamente nova que me fez adorar o filme ainda mais do que nas outras vezes. E agora é o momento que eu finalmente posso abrir o jogo para vocês e dizer que sim, eu adoro O Mundo Perdido. Eu gosto desse filme tanto quanto eu gosto do primeiro, e eu sei que ele tem problemas. O roteiro não é tão bom quanto o do primeiro, tem algumas questões técnicas também, e eu acho que da trilogia original, esse é o filme que mais sofre com a diferença notável entre os dinossauros animatrônicos e os de CGI. Você nem precisa prestar lá muita atenção para perceber as diferenças, mas eu acho que nada disso importa, nada disso é problema meu, e eu adoro esse filme do jeitinho que ele é. Eu gosto tanto do clima de mistério que existe nesse filme, especialmente em relação à Ilha Sorna, essa ilha que a gente nunca tinha ouvido falar antes, e quando a gente vê ela pela primeira vez, ela já está abandonada, ela já está toda destruída, e isso sempre me deixou tão curioso, com aquela vontade de descobrir mais sobre os eventos por trás do filme, mas ao mesmo tempo eu gosto como tudo é tão pouco explicado para justamente não arruinar o mistério. Claro que a gente até sabe que a ilha ficou desse jeito porque passou um furacão nela, mas eu adoro essa sensação de que tem muita coisa por trás ali que a gente nunca viu e a gente nunca vai ver. E eu gosto mais ainda de como a minha história pessoal com o filme ajuda a ampliar o mistério toda vez que eu assisto o filme e lembro do quanto esse filme era tão evasivo e difícil para mim de conseguir assistir. Agora, a gente não pode ignorar que esse filme é, de fato, um pouco controverso. E um dos motivos disso foi a mudança do protagonismo, que passou do Dr. Grant para o Dr. Malcolm. Tanto é que o Dr. Grant e a Dra. Sattler nem sequer são mencionados nesse filme, o que é uma coisa estranha, mas que eu sempre apreciei como um diferencial do Mundo Perdido. Também acho até que adiciona uma camada de realismo à série, já que não é só porque o Dr. Grant foi o protagonista do primeiro filme que ele obrigatoriamente teria que ser o protagonista do segundo,
Perdido. E na verdade eu gosto muito de tudo que esse filme tem de diferente do primeiro, como ele tem todo um clima bem diferente, uma trilha sonora bastante diferente também, mas que é muito boa também, é bem menos reconhecida que a do primeiro filme, mas eu acho que ela também merece ser mais lembrada. O tema principal é excelente e eu também gosto demais daquela musiquinha que é o tema do Malcolm, que toca quando ele está indo para a ilha. E tanto é que, afinal de contas, o nome desse filme não é Jurassic Park, O Mundo Perdido, é O Mundo Perdido, Jurassic Park. Não sei vocês, mas eu sempre adorei a forma como o título do filme é escrito. Muito diferente do normal, do que se esperaria, e que eu acho que torna o título muito mais marcante, dando para ele bem mais destaque, aumentando ainda mais o diferencial entre os dois filmes. E tanto é que eu nunca chamei O Mundo Perdido de Jurassic Park 2. Eu nunca gostei quando as pessoas se referem a ele assim, porque ele tem um nome muito legal e ele não tem medo de usá-lo. Apesar de que o nome é copiado do Mundo Perdido do Arthur Conan Doyle, mas eu acho que a gente pode deixar isso passar. E outras coisinhas do filme que eu não posso deixar de mencionar é que eu adoro que agora a gente tem um casal de tiranossauros com um filhotinho. Eu adoro os carros, aqueles dois carros que acompanham o trailer. Eu adoro o visual deles e eu só acho uma pena que eles apareçam tão pouco no filme. E eu não sei, talvez eu seja uma das únicas pessoas que tem essa opinião, mas eu acho legal demais o visual do Jurassic Park San Diego, aquele anfiteatro que a gente vê a maquete pequenininha. No final do filme a gente vê um pouco dele ali construído. Eu acho ele muito da hora e é o tipo de coisa que eu gostaria que construíssem na vida real em um parque temático. Mas para vocês também não dizerem que eu só elogio o filme, eu acho que a parte que eu acho menos interessante é a cena dos Velociraptors. Eu acho que eles estão ali só por obrigação do contrato que tem que aparecer Velociraptor, porque é uma cena que eu acho que só serve para enrolar um pouquinho antes da gente chegar no final do filme, mas ainda assim isso é uma coisa que eu acho que dá um ponto positivo pro filme, porque se você parar para pensar, esse é o filme que menos foca em qualquer tipo de raptores de toda a franquia, o que para mim é um alívio, porque eu acho que raptores já foram utilizados em excesso, então eu acho bom assistir um filme como O Mundo Perdido que tem uma participação bem menor de Velociraptors. Mas tudo bem, porque depois dessa cena nós chegamos no momento mais polêmico do filme, um dos mais polêmicos de toda a franquia. Eu já vi muita gente por aí dizer que esse é o momento que arruinou o Jurassic Park, que virou filme B, que virou filme trash, que acabou realismo, que não sei mais o que. Pois eu não tô nem aí. Eu amo a cena do Tiranossauro à solta em San Diego. É um dos melhores momentos já fornecidos por um filme na minha vida. Toda vez que eu assisto esse filme de novo, eu fico ansioso para chegar no final, para ver o Tiranossauro saindo do navio, rugindo para a cidade, comendo o pobre do cachorrinho, destruindo o ônibus, destruindo o trânsito, destruindo o posto de gasolina, indo à loucura. Juro para vocês que eu nunca vou entender quem diz que não gosta dessa cena. Ela é a cena mais divertida da franquia inteira, cara. É um tiranossauro tocando terror no meio da cidade. Isso é muito legal! Pra mim, essa cena faz o filme inteiro, mesmo que eu tivesse qualquer outra crítica, que na verdade eu nem tenho, mas essa cena faz o filme inteiro valer muito a pena. Enfim, eu acho que isso é tudo que eu tinha para falar para vocês agora, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir a mais este vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos fãs de Jurassic Park e dinossauros. Comente aí embaixo suas opiniões sobre o filme. Claro que se você comentar que não gosta do filme, eu já vou achar a sua opinião errada. Mas todos os comentários são bem-vindos desde que tratem tudo e todos com respeito. E por fim, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, para não perder o lançamento dos próximos vídeos da retrospectiva jurássica. No próximo vídeo vamos falar sobre o livro do Mundo Perdido e depois vamos falar sobre o filme Jurassic Park 3.
Muito obrigado por assistirem a mais este vídeo e até mais!